As pessoas acham que para servir a Deus basta somente amar a Deus. Mas isso não é a verdade. Eu vou mostrar para você hoje que o temor do Senhor é tão importante quanto amar a Deus, ou até mais. Não tem como você amar a Deus se você não temê-lo. Eu quero ler para você Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Eu quero falar sobre o temor do Senhor. Muitas pessoas acham que elas podem amar a Deus sem temê-lo, mas as duas coisas andam juntos. Salomão ele diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu vou contar uma historinha aqui para você ter uma ideia do que é o temor do Senhor. Certa vez um pastor famoso, escritor, esse pastor ele foi convidado para pregar num congresso, um congresso de 4.000 pessoas. E esse pastor chegou no hotel e fez as suas orações, buscou a Deus e de repente quando ele vai lá para o culto, quando ele chega lá, ele vê aquele ambiente magnífico, aquele ambiente bonito, aquele lugar, aquele ginásio, né, grande, 4.000 pessoas ali, um som perfeito. O som daquele lugar era perfeito. Os instrumentos, cada um melhor do que o outro. Os músicos, só músico profissional tocando. Os cantores, cada voz mais maravilhosa do que a outra. Aqueles cantores perfeitos cantando, bonito ali, lindo. As pessoas ali andando para lá e para cá. E quando ele chegou ali naquele lugar, quando ele sobe no altar e ele se assenta ali, esperando para ele receber a palavra, o microfone para ele poder pregar, o que acontece? Ali ele sente que a presença de Deus não está ali. Havia tudo perfeito, as pessoas cantando, tocando, era um culto para Deus, mas Deus não estava ali. Então ele vira para o pastor que o convidou, o pastor do lado, e diz, olha, Deus não está nesse lugar. E ele disse, eu também senti isso. E aí quando ele pega o microfone, ele pega e fala com aquelas pessoas, o que eu vou falar para você aqui agora. Você acha que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o Deus maravilhoso, aquele que não existe ninguém acima dele, você acha que ele vai estar num ambiente onde as pessoas não o respeitam, não o reverenciam e não honram ele? As pessoas não têm temor de Deus? Não tem como você amar a Deus se antes você não temê-lo. E aí aquele pastor começou a dizer, olha, vocês estão aqui agora nesse momento andando, pessoas levantando toda hora indo no banheiro, na hora do louvor, as pessoas aí pulando, fazendo todo tipo de coisa, de menos adorar a Deus. Deus não está nesse louvor, Deus não está nesse ambiente, porque não existe temor de Deus aqui nesse lugar. E Deus começou a falar através da boca daquele homem, e o que acontece? Ali, naquele momento, houve um silêncio, que se caísse uma folha de papel no chão, você ouviria aquela folha de papel caindo ali. E aí ele pegou e pregou a palavra de Deus. Ele pregou a palavra. E aí depois que ele terminou de pregar a palavra, ele pegou e disse, eu convido agora a presença de Deus nesse lugar para se manifestar nesse lugar. Diz que entrou um vento impetuoso ali, naquele lugar, um estrondo. Muitas pessoas ouviram aquele estrondo, aquele vento impetuoso, e pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, pessoas começaram a ser curadas, pessoas começaram a ser libertas, a presença de Deus se manifestou. Sabe por quê? Porque houve temor do Senhor. Temor do Senhor. Ele teve que se manifestar primeiro para a glória de Deus se manifestar depois. Não pense você que se você tiver temor de Deus, se você não tiver temor de Deus, que você vai caminhar com Deus. Você não vai.
Não tem como você servir a Deus se você não temê-lo. Eu quero ler aqui alguns versículos bíblicos para você entender. Atos, capítulo 9, versículo 31, está escrito: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então veja que a igreja primitiva, ela tinha paz, ela era edificada, ou seja, crescia cada vez mais, certo? E se multiplicava em número de povo, porque as pessoas andavam no temor do Senhor. No temor do Senhor. Eu quero falar para você, pastor, que está me ouvindo agora, você que vai lá na sua igreja e prega, e você, antes, quando você começou no seu ministério, você, antes de cada sermão, você orava, você tirava um tempo com Deus ali no domingo, separado no seu quarto, no seu escritório, você meditava na palavra de Deus, você pedia a Deus para colocar a palavra dele na sua boca antes de você pregar. Mas hoje, o que você faz? Hoje você vai para o sítio, você joga a sua bola, você brinca, faz de tudo, e de repente você chega em casa, troca de roupa rapidinho, toma um banho rápido, troca de roupa, e você depois vai lá pregar, você nem na Bíblia você pegou. Você precisa voltar ao temor do Senhor. Eu quero falar para você, músico, você que toca lá, na hora que você está tocando, você está chupando chicletes. A hora que o pastor está pregando, você vai lá para trás e fica lá batendo papo lá fora da igreja. Ou você não está nem aí prestando atenção no que está sendo ensinado, você nem a Bíblia você conhece, você não lê uma palavra de Deus. Eu quero falar para você, dançarina, você que fica dançando aí na igreja, dizendo que você é adoradora, está atraindo a glória de Deus ali, e quando termina, você vai para o banheiro fofocar. Você vai lá trocar de roupa e não volta mais para o culto. Você fica lá no banheiro batendo papo, fofocando, ou você vai lá para trás bater papo lá, ou vai embora. É necessário que você tenha o temor de Deus no seu coração. Você que toma a Santa Ceia e logo depois você pega e já vai pecar. Você vai praticar as coisas erradas, que você diz que se arrependeu no momento que você estava tomando a Santa Ceia. Você precisa ter o temor do Senhor. A igreja crescia. Eu quero falar para você, pastor, me ouça. Eu sei que tem pastores que me assistem aqui no meu canal. Eu quero falar para você. Você sabe por que a glória de Deus não se manifesta mais nos seus cultos? Porque falta o temor de Deus na sua vida e na vida do seu povo, porque o povo é o que o pastor é. Mas eu não estou falando isso para criticar você, meu querido. Eu estou falando isso para acordar você, para que você volte a ter o temor do Senhor. O temor do Senhor. Você que é um líder, fica esmagando os seus líderes, pisando, humilhando, não perdoa ninguém. Você tem um coração duro, acha que as pessoas são obrigadas a fazer tudo que você quer e é do seu jeito, mas você não respeita essas pessoas, você não ama elas. Cadê o temor do Senhor nisso aí? Você que fica aí, tratando mal a sua esposa, tratando mal os seus filhos, você não teme a Deus dentro da sua casa, você fica falando palavrão, você faz votos para Deus e você não cumpre. Você fez voto com aquele pastor, com aquele missionário, com aquela igreja, de ajudar aquela pessoa, certo? De ser fiel. Se Deus prosperasse você e Deus te prosperou e você não é fiel, você fica dando migalhas para aquela pessoa, você mente, você engana, porque você não quer dar dinheiro na igreja, não quer dar dinheiro na obra de Deus, mas você fez voto. Você está cheio de envelopes aí dentro da sua casa, que você pega na igreja e coloca no porta-luva do seu carro, coloca na gaveta da sua casa. Você faz o voto, mas não entrega, porque falta o quê? Falta o temor do Senhor. Mas Jesus, ele disse, não temei o homem que faz perecer o corpo, mas temei a Deus que faz perecer o corpo e a alma no inferno. Saiba de uma coisa, se você não se arrepender dos seus pecados, das suas atitudes, você não vai atrair a glória de Deus para você. Se você continuar vivendo uma vida no pecado, você que diz que faz a obra de Deus, mas você vive uma vida no pecado, achando que nada vai acontecer com você, saiba de uma coisa, uma hora o mal virá sobre ti.
e não terá Deus para te livrar. Sabe por quê? Porque você nunca temeu a Deus. Eu digo para você aqui, ó, eu quero ler outros versículos bíblicos. Jeremias 2,19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Deus está falando aqui através de Jeremias que a maldade dessas pessoas, a malícia delas, vai castigar elas. A apostasia delas vai castigar elas, vai trazer o mal sobre elas. Sabe o que é apostasia? É aquela pessoa que vive com um pé na igreja e outro no mundo. Aquela pessoa que mistura o santo com o profano. Isso é apostasia, o santo com o pecado. Ela não tem temor a Deus. O que faz a pessoa, por exemplo, um missionário que vai pregar a palavra de Deus num lugar, certo? E ele chega ali, o que faz ele não ir para um boteco beber? Ninguém conhece ele. Fumar, se drogar, o que faz ele não cometer essas coisas? O temor de Deus que está no coração dele. Mas se ele não tiver temor a Deus, ele vai sair escondido lá do hotel e vai beber, vai fumar, vai se drogar, vai prostituir, ele vai pecar, porque ele não tem temor a Deus. Você entende? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, é o princípio da sua comunhão com Deus. Não pense você que você vai amar a Deus sem temer Ele. Você não vai amar a Deus se você não tiver medo dEle. Se você não tiver medo das consequências que a palavra de Deus traz para a pessoa, que Deus diz aqui as consequências. Você entende? Você precisa temer a Deus. Eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que as vossas consciências sejam também manifestos. Ou seja, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens na fé. Você sabe o temor que você tem do Senhor? Você precisa conhecer mais do temor de Deus. A Bíblia diz que Davi pediu os homens para transportar a arca num carro de boi. Deus foi lá e matou aqueles homens. Sabe por quê? Porque Davi não fez conforme Deus havia mandado. Deus colocou as regras, somente os levitas tinham que transportar a arca. O temor de Deus veio sobre Davi ali e ele fez depois o transporte da arca de maneira correta. Você compreendeu? Se você temer a Deus, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Não pense você que Deus vai dar o Espírito Santo dele, certo? O Espírito Santo maravilhoso, consolador, o Espírito Santo que é santo, o Espírito Santo que te fortalece, que te dá poderes sobrenaturais. Quando você recebe, ele te dá dons. Não pense que Deus vai dar ele para você, certo? Que não teme a Deus, você que vive no pecado, certo? Você não tem medo de pecar. Você não tem medo das consequências do seu pecado, que isso pode levar você para o inferno. Pode te levar para toda a eternidade na condenação longe de Deus. Você também não tem medo que Deus possa pesar a mão em você. E aí você diz assim, mas naquela época era Velho Testamento, agora não acontece nada não. Acontece sim. Observa a vida das pessoas. Elas estão dentro da igreja com a vida toda destruída. Elas entram num culto, não sabem nem o que o pastor pregou. Elas entram no culto para receber algo de Deus e saem sem receber algo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não se manifestou na vida delas, porque elas não têm temor a Deus. Você fala quando alguém... Você gosta que alguém fale com você no momento que você está falando? Você está falando com a pessoa e a pessoa vem, em vez dela te ouvir, ela fica falando ao mesmo tempo? Você aceita isso? Não, né? Então veja bem, quando você vai no culto, você está lá na igreja, certo? O que acontece? Naquele momento da palavra, é Deus falando com você. Quando qualquer profeta se levanta, você cala a boca, Deus está falando. Mas quando a palavra genuína e verdadeira, que aqui, a palavra genuína e verdadeira está aqui, quando fala com você, aí você não dá nem atenção. Um certo dia eu cheguei para um diácono que ficava na porta da igreja e eu perguntei para aquele diácono, o que eu preguei? Ele falou, pastor, não sei. Ele não sabia nem o que eu tinha pregado.
Por isso eu digo para você, você precisa, em nome de Jesus, passar a ter temor de Deus no seu coração. Grave isso no seu coração. Não tem como temer a Deus se você não amá-lo, e não tem como você amar a Deus se você não temê-lo. Não tem como você servir a Deus e ter comunhão com Deus se você não temer a Deus. Que você possa receber o temor de Deus de volta no seu coração, pastor. Que você possa, antes de cada sermão, você se preocupar em estar em comunhão com Deus para Deus usar você na vida das pessoas que vão ali te ouvir. Que você possa ter temor de Deus, músico, sabendo que naquele momento você vai levar as pessoas a adorar a Deus e não você. Você não está ali à toa. Você está ali como instrumento de Deus para fazer as pessoas adorarem a Deus. Então se entregue a Deus de todo o coração, se consagre, jejue, para que as pessoas sintam a presença de Deus através da sua vida. Você, membro, você vai na igreja, largue o celular, largue os chicletes, certo? Pare de conversar com a pessoa que está do seu lado. Pare de levantar toda hora e ir no banheiro. É aquilo que aquele pastor falou, certo? E eu talvez não falei no início, mas eu vou falar agora. Quando ele entrou no culto, o culto estava todo montado. Tudo era bonito, tudo era maravilhoso e lindo, mas Deus não estava naquele lugar, porque não havia ali temor de Deus, não havia reverência a Deus ali naquele lugar. Então o poder de Deus não se manifestou. Agora, se fosse, eu digo para você, se um jogador chegar lá na sua igreja, um jogador famoso, se o Neymar chegar lá, o que vai acontecer? Todo mundo vai largar tudo que está fazendo para dar atenção àquela pessoa, ficar olhando para ela, ir lá cumprimentar, bater papo, tirar foto, certo? Porque ela é importante. Se chegar lá o presidente da república, todo mundo vai parar, vai lá dar atenção para ele, vai tirar foto, vai ficar ouvindo as palavras dele, certo? Porque ele é importante. Agora, se você dá importância para essas coisas, para esses homens que não podem mudar a sua vida em nada, por que você não dá importância para Deus? Por que você não teme a Deus, que pode transformar a sua vida para melhor, mas que pode também pesar a mão em você, certo? Que aborrece a Deus. Amém? Então medita nessa palavra aí, em nome de Jesus. O temor do Senhor, o temor do Senhor, o temor do Senhor. Não tem como temê-lo se não amá-lo, não tem como amá-lo se não temê-lo. Amém? Querido, se você teme a Deus e você teme a Deus aqui na questão do seu dinheiro e você quer investir o seu dinheiro, semear no meu ministério, na minha vida, para que você possa me ajudar a continuar me dedicando na pregação e no ensino do Evangelho, então você faz o seu depósito nessa conta aí, ó, tá aí os dados da conta. Caixa Econômica Federal, agência 3392, conta 141, dígito 0, operação 003, tá aí o CNPJ, Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, tá? Então você vai depositar, não tem o nome da capelania aí, mas do lado ali tem a logo da capelania, aí tem o nome, é o nome que está na logo ali, Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, tá bom? Se você quer também fazer o seu depósito pelo código de barra, você quer fazer a sua doação, então você pega o seu celular, coloca aí para ler o código de barra, você vai para o site da capelania e lá você vai escolher qual doação você vai fazer, tá bom, querido? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu quero que você medite nessa palavra, em nome de Jesus. Medite nessa palavra, não importa se você é membro, se você é pastor, se você é músico, se você é dançarina, não importa o que você seja. Lembra de uma coisa, se você não tiver temor de Deus, você vai para o inferno. Porque é o temor de Deus que faz você viver uma vida em santidade, obedecer à palavra de Cristo, certo? E fugir da aparência do mal. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Se inscreva no canal se você não se inscreveu, clica no sininho e deixa o seu joia. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva agora. Se inscreva porque aí você vai me ajudar. Tá? Deixa o seu comentário aí também nessa mensagem, tá bom? É muito importante para mim o seu comentário, tá ok? Deus abençoe você, um abraço, em nome de Jesus e até o próximo vídeo nosso. Fica com Deus.